Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, 14 de maio, você acompanha a partir de agora, aqui na TV Assembleia, a reunião da Comissão de Saúde. Os trabalhos são presididos pelo deputado Dr. Bruno Rezende. Vamos acompanhar a reunião de hoje. Bom dia a todos. É um prazer, uma honra presidir mais essa sessão ordinária da nossa Comissão de Saúde e Saneamento. E invocando a proteção de Deus, havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da comissão. Leitura e apreciação das atas. Ata da 7ª reunião ordinária e 6ª reunião extraordinária. Dispenso a leitura das atas, considero aprovadas e solicito à Secretaria da Comissão que encaminhe cópia para os deputados membros. Se algum deputado quiser propor alguma retificação ou emenda, poderá fazê-los nas próximas reuniões. Leitura do expediente. Solicito à supervisora Leila Paiva Ribeiro de Assis que proceda à leitura do expediente, por gentileza. Correspondências recebidas. Ofício número 2008-2024 do secretário-geral das Seções do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Odilson Souza Barbosa Júnior, encaminhando cópia do Acórdão TC 102-2024, prolatado nos autos do processo TC número 5.210 de 2022, que trata de fiscalização auditoria, cujo objetivo é avaliar a implementação da política estadual de saneamento básico. Ciente à Secretaria da Comissão. Proposições recebidas. Projeto de lei número 325/2023, de autoria da deputada Janete de Sá, que institui o Plano de Saúde Mental na rede de ensino do Estado do Espírito Santo. No uso das minhas prerrogativas constitucionais e regimentais, designo o deputado Pablo Muribeca para relatar o PL 325 de 2023 do artigo 67, inciso 7º do Regimento Interno. Projeto de lei número 142 de 2023, de autoria do deputado Hudson Leal, que dispõe sobre a publicação de informações sobre o estoque de medicamentos disponíveis nas unidades de saúde do Estado. No uso das minhas prerrogativas, designo o deputado Wellington Calegari para relatar o PL 142/2023, na forma do artigo 67, inciso 7º do Regimento Interno. Projeto de lei número 273 de 2023, de autoria do deputado Dr. Bruno Rezende, que torna obrigatória a divulgação de informação sobre o índice de infecção hospitalar pelos hospitais da rede pública e privada de saúde do Estado. No uso das minhas prerrogativas, designo o deputado Pablo Muribeca para relatar o PL 273 de 2023, na forma do artigo 67, inciso 7º do Regimento Interno. Projeto de lei número 167/2019, de autoria do deputado Capitão Assunção, que fica assegurado às pessoas com deficiência visual o direito à obtenção das certidões de registro civil confeccionadas em sistema de leitura braille, bem como em sistema convencional ortográfico, ou seja, impressa em tinta ou escrita no âmbito do Estado do Espírito Santo. No uso das minhas prerrogativas, designo o deputado Wellington Calegari para relatar o PL 167 de 2019, na forma do artigo 67, inciso 7º do Regimento Interno. Projeto de lei número 224/2023, de autoria do deputado Dr. Bruno Rezende, que dispõe sobre a garantia da carteira de identificação do paciente hemofílico, no qual constarão detalhes de sua patologia, recomendações para o tratamento de urgência e emergência e da outras providências. No uso das minhas prerrogativas constitucionais, designo o deputado Hudson Leal para relatar o PL 224/2023, na forma do artigo 67, inciso 7º do Regimento Interno. Proposições distribuídas aos senhores deputados. Projeto de lei número 737/2023, de autoria do deputado Alexandre Chambinho, que dispõe sobre o Programa Estadual de Vacinação nas escolas públicas do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 59/2023, de autoria do deputado Deninho e relatoria do deputado Zé Preto, que institui o Programa de Suporte Psicológico e Emocional para servidores de saúde, educação e segurança pública. Proposições sobrestadas não houve no período, proposições baixadas de pauta não houve no período. Devolvo a palavra ao presidente. Recebo a palavra e adentro a ordem do dia o projeto de lei número 141/2023, em consonância com a vontade e após diálogo dessa presidência com o nosso deputado e amigo, líder político no município da Serra, Pablo Muribeca, optamos por baixar de pauta o projeto de lei 141/2023. Adentro agora a nossa pauta do dia, por falta de quórum, postergaremos as fases das deliberações. A Comissão de Saúde recebe a visita hoje
da Estela Almeida, que ainda não está entre nós, está a caminho, coordenadora do Grupo Capixaba de Fibromialgia, para discorrer sobre o tema Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia. E Yara Zucchetto, pronto, diretora de Defesa Profissional da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Espírito Santo, para discorrer sobre o tema 7ª GERES, Jornada de Geriatria e Gerontologia do Espírito Santo. Como a gente ainda não tem entre nós a Estela, eu vou conferir a palavra à doutora Yara para que possa discorrer sobre o tema. Bom dia a todos. Me chamo Yara Nipes. Sou médica geriatra titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, diretora da Defesa Profissional da SBGG na atual gestão biênio 2023-25. Gostaria de cumprimentar os excelentíssimos senhores deputados estaduais, membros da Comissão de Saúde e Saneamento, da nossa Casa Legislativa do Espírito Santo, senhor presidente Dr. Bruno Rezende e senhor Zé Preto, e todas as demais autoridades presentes. Muito obrigada, em nome da Sociedade de Geriatria e Gerontologia, pelo espaço cedido a nós, para falarmos sobre a nossa sociedade e engrandecer o serviço prestado a toda a sociedade através do programa Cidade Amiga do Idoso, lei recentemente sancionada no Estado. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Seção Espírito Santo, foi criada em 5 de novembro de 1981, tendo como atuais membros da sociedade a diretora, doutora Daniela Barbieri, vice-presidente, doutora Fernanda Esperandil, presidente do Departamento de Gerontologia, doutora Larissa Cerelli, secretária-geral, doutora Luciana Aguilar, secretário do Departamento de Gerontologia, doutora Fernanda Simonassi, tesoureiro, doutor Warlen Torres, diretora científica, doutora Valesca Binda, conselho consultivo, doutora Maria Carolina Manfredini, doutora Janaína Aires e doutora Rosana Rezende, e comissão de cuidados paliativos, doutora Alexandre Constantino, doutora Beatriz Coser e doutora Caroline Pupim. Somos hoje 101 geriatras e especialistas em gerontologia, nas demais áreas de atuação na saúde. São enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, farmacêuticos e assistentes sociais. Todos juntos, em prol de um objetivo comum, o aperfeiçoamento e a conscientização de toda a sociedade médica e dos profissionais de saúde em geral, além da sociedade civil, no que tange o envelhecimento ativo e a qualidade de vida de toda a nossa população. A população idosa é a que mais aumenta no Brasil e no mundo. Em 2050, 22% de toda a população mundial terá acima de 60 anos. E a partir do momento que entendermos que o envelhecimento é um processo de vida que todos nós iremos viver, nós conseguimos também entender a importância de momentos como esse. Idosos são pessoas dotadas das suas individualidades, necessidades e características próprias. E para que tenhamos uma população que se mantenha atuante, precisamos aprender a ouvi-los nas suas demandas, ouvir também seus familiares que estão no convívio do dia a dia, acompanhando suas necessidades. E, acima de tudo, valorizá-los com pessoas que detêm conhecimento e atividade para ajudar a sociedade em geral. Uma cidade que é amiga do idoso estimula sua população a promover saúde e prevenir doenças, permitindo que essa parcela da população seja ouvida com atenção e tenha participação nas políticas públicas, nos setores de desenvolvimento urbano, tecnologia, saúde, segurança e educação, almejando o envelhecimento saudável. Necessitamos de um ambiente que seja adaptado às necessidades do idoso, garantindo uma melhor mobilidade, independência e autonomia, permitindo que tenham e mantenham seus direitos e deveres como seres humanos de sociedade. Espaços comuns limpos, abertos e acessíveis, ambientes verdes, praças com locais para atividades físicas e de relaxamento, calçadas bem planejadas e íntegras, moradia e transporte adaptado, acesso à tecnologia e informação de qualidade, presença na participação social, sendo incluído nas mais diversas áreas de discussão de desenvolvimento, políticas de combate ao etarismo e, principalmente, políticas de saúde que promovam medidas de prevenção de doenças, detecção precoce das mesmas e promoção de saúde são fundamentais para que a nossa população envelheça de forma digna.
Muito mais do que um aumento na expectativa de vida, nós, enquanto sociedade, que defende e deseja um envelhecimento autônomo e independente, somos os principais defensores que esse aumento na expectativa de vida também venha alicerçado em um aumento na qualidade de vida, na medida que a pessoa envelhece. Nos sentimos muito honrados em fazer parte de uma sociedade que se preocupa com a nossa população idosa. Sim, nós os chamamos de nossos, porque sentimos o desejo fraterno de cuidar e preservar da saúde dos nossos idosos. São pacientes, familiares, amigos e conhecidos que precisam de ser ouvidos e que tenham as suas necessidades atendidas. Na saúde, nós temos uma frase que alicerça o nosso cuidado, nosso trabalho. Nós estamos sempre cuidando do amor da vida de alguém. Nesse sentido, gostaria de mencionar que estamos juntos nesse grande e honroso desafio, colocando a nossa Sociedade de Geriatria e Gerontologia, Seção Espírito Santo, à disposição para juntos traçarmos um caminho de muitas conquistas. Por fim, gostaria de convidá-los e convidar a todos aqueles que estão nos ouvindo a participarem da nossa 7ª Jornada de Geriatria e Gerontologia do Estado do Espírito Santo, o GERES, que se realizará nesta sexta e sábado, dias 17 e 18 de maio, aqui em Vitória, com o tema Envelhecer Bem com a Idade que Tem. Todas as pessoas, de todas as idades, são convidadas a refletir sobre como elas querem envelhecer e que a todo momento temos uma grande oportunidade de aprendermos a viver essa caminhada com bem-estar e qualidade de vida. Agradecemos a oportunidade deste momento, com a certeza de que a nossa Casa Legislativa, aqui representada pelos excelentíssimos senhores deputados, estarão se empenhando cada vez mais, assim como já vem sendo, para que os nossos idosos tenham cada vez mais qualidade de vida e oportunidades na construção da nossa sociedade. Muito obrigada. Muito obrigado, Yara. Realmente essa é uma especialidade que vai ser cada vez mais exigida entre nós, né? E que é uma coisa muito boa. A gente, inclusive no Espírito Santo, nós temos uma das maiores médias etárias do Brasil, né? Então, isso mostra que, de alguma maneira, as nossas políticas públicas e o nosso Estado estão permitindo que as pessoas vivam mais e melhor. E, naturalmente, que com o ganho, né, da idade também a gente precisa se preparar para isso, né? Tanto do ponto de vista de saúde quanto de qualidade de vida. Exato. Eu sempre digo que a gente tem que envelhecer, mas envelhecer bem. Exato. A importância é a qualidade de vida. A importância da qualidade de vida. Eu sou médico também, sou radio-oncologista. Nós temos aqui um outro colega na mesa, o deputado Hudson Leal, que chegou depois que você começou a sua apresentação, que é anestesista. E me ladeiam aqui os deputados Wellington Calegari e deputados Zé Preto. Todos preocupados com a saúde, apesar de não serem médicos e nem do nosso grande time da saúde multiprofissional. Mas mostra que a gente está no caminho certo, né? Eu vou conferir a palavra aos demais deputados da mesa, mas eu queria saber de você, para a gente fazer uma troca de experiência, se na sua visão, para onde se há algum avanço que você veja, tá certo? Possível de ser feito do ponto de vista de saúde pública, que nós pudéssemos interferir diretamente no sentido de melhorar o avanço, né? De garantir esse avanço com qualidade da nossa etária de vida, tá certo? Então essa é uma pergunta para você me passar, porque aqui o objetivo da comissão, naturalmente, que é divulgar as grandes pautas, né, mostrar para a população capixaba aquilo que é de interesse, mas trabalhar a política pública. Então, quando os nossos convidados podem contribuir também com a mesa, sugerindo política pública, a gente pode montar essa entrega juntos, tá bom? Bom dia, deputado Calegari e deputado Dr. Hudson Calegari. Em relação à política pública de saúde, o que a gente observa e deseja a curto, médio e longo prazo, além das políticas de detecção precoce de doenças, a gente observa que isso é muito importante, detectar precocemente doenças que a gente consegue controlar e postergar, né, desfechos desfavoráveis ou evitar desfechos desfavoráveis. Então, detecção precoce das doenças com a inserção de idosos nos serviços de saúde, né, a nível municipal, a nível estadual, além de promoções de saúde.
promover medidas de saúde, de prevenção. Políticas que giram em torno de um bom controle de hipertensão, diabetes, osteoporose, políticas que falam a respeito de quedas e do impacto negativo que as quedas giram em torno de uma pessoa idosa, políticas que giram em torno de famílias e cuidadores que vivem com pessoas, por exemplo, com demências ou com doenças crônicas degenerativas. Então, eu imagino que a partir do momento que a gente detecta precocemente e trata adequadamente e previne doenças potencialmente graves no futuro, a gente consegue fazer políticas de que essa expectativa de vida se aumente e aumente com qualidade. Muito bem. Vou conferir a palavra ao deputado Hudson Leal para que faça suas considerações em relação ao tema. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o presidente da sessão, o deputado Bruno Rezende, o deputado Zé Preto e o deputado Wellington Calegari. Doutor Yara, assim, a gente fica vendo, na medida do possível, como médico, e a gente participa, que é diferente. Por exemplo, grandes conglomerados de saúde, o que eles fazem? Eles fazem medicina preventiva, eles estimulam até a ir na casa do paciente, quando jovem ainda. Vamos botar menos de 60 anos, que hoje 60 anos você não está mais igual antigamente. Antigamente 60 anos era idoso. Já desse eu vi uma reportagem da Gazeta, carro, não sei o quê, e mata uma idosa de 42 anos. Então, assim, recordando como a faixa vai mudando. E é perceptível, você talvez possa me falar, não sei qual é o seu público, se é privado ou é SUS, a diferença é muito grande. O privado, você tem a oportunidade de identificar quais são, como você falou, as medidas que você pode fazer de diagnóstico precoce, e você identificar algumas doenças, e algumas patologias, vou falar da patologia mental. Vamos lá, patologia mental, todo mundo dá antidepressiva, etc, etc. E o básico, assim, a gente vê planos de saúde que estimulam a atividade física, orientada, etc., que é uma coisa muito importante. Envelhecimento, você vê lá câncer de pele, quem tem um poder aquisitivo maior, você se previne, usa protetor solar, caro, etc., mamografia, faz ultrassom preventivo, faz colonoscopia, mas o serviço de saúde, eu não sei qual o interesse, é crítica, é que a gente aqui nós só temos uma função, que é fiscalizar. Se pudéssemos fazer o que pode, as pessoas acham que deputado pode fazer projeto de lei para isso, para aquilo. Você está vindo aqui para falar e a gente pode levar. Então, quanto mais você falar, mais possibilidade tem. Mas a diferença é grande. Eu queria que você sugerisse aqui o que pode ser feito com a população de baixo poder aquisitivo, que é o SUS. E se existe, se você conhece, são raros os municípios que podem ter uma atenção dessa, de você fazer a coisa preventiva, e o que pode ser feito a nível de Estado, e qual é a colaboração que essa comissão pode fazer para a gente cobrar. Então, assim, eu vejo uma diferença muito grande. Eu anestesio, às vezes, em clínica, que tem pessoas que vêm de uma... A gente vê a faixa etária, e a diferença é grande. Você vai pegar uma pessoa que, por exemplo, catarata, só tem idoso, eu trabalho muito com oftalmo. Então, você vê, você é de onde? Então, assim, a pessoa junta um dinheiro, Bruno, para fazer um particular, um custo baixo, mas você vê a diferença, cheio de patologias, história. E você pega uma pessoa diferenciada, não tem nada. É jovem, 65, 70 anos, sem, como a gente diz, asa 1, classificação da anestesia. Então, eu queria saber de você o que pode ser feito, assim, bem objetivo, para o Bruno aqui encaminhar para o secretário de saúde, porque fazer saúde só, intuito curativo, é muito mais caro. Tá joia? Então, parabéns pela sua apresentação. Obrigada. E nós estamos à disposição. Obrigada. Eu faço serviço privado e a nível público. E de Oi? Vê a diferença? Existe uma diferença importante, mas existe uma diferença, na verdade, não necessariamente uma diferença. Existe um ponto aonde talvez a gente possa se... Não necessariamente igualar, não precisa disso, mas seguir um rumo de uma prevenção adequada, que talvez seja educação. A partir do momento que a gente consegue explicar para essa população que tem um pouco mais de dificuldade de chegar até o serviço, ao atendimento secundário, terciário, mas que a gente consegue ensinar essa população
as medidas de prevenção, porque, de fato, a gente precisa de fazer um básico bem feito, né? Então, a gente precisa de falar de alimentação, a gente precisa de falar de atividade física, que seja uma caminhada, a gente precisa de falar de idas ao serviço primário, né, para acompanhamento, para exames de rotina, ensinar a própria população de uma unidade de saúde, por exemplo, quais são os exames preventivos que devem ser pedidos, em quanto tempo, a partir de que idade, gerar essa educação e conversar sobre isso com a população. Porque, às vezes, o que a gente tem é uma facilidade de conversar um pouco mais. Oi? Conversar um pouco mais com pessoas, por exemplo, do setor privado. A gente tem mais tempo, talvez, para isso. Então, às vezes, se a gente conseguir colocar pessoas capacitadas no serviço público, que tenham esse entendimento da importância da prevenção e falar daquele básico, que é de uma alimentação, de uma caminhada, talvez a gente consiga explicar um pouco melhor essa importância e aí até aquela necessidade de um serviço terciário não necessariamente vai ser uma demanda tão alta. Acho que a educação é muito importante nesse sentido de um contexto geral. Equipes de saúde, pacientes, famílias e assim por diante. Muito bem. E vários projetos de leis nessa casa tramitando e que já viraram leis, inclusive, em relação à educação de doenças da atenção básica, né? Hipertensão, diabetes, obesidade, que no final das contas são as grandes causadoras. A gente hoje mesmo vai debater aqui um tema que não é diretamente relacionado ao idoso, mas que indiretamente sim, que é a obesidade infantil. Pode parecer antagônico, mas não, né? A obesidade infantil vai repercutir no adulto e no idoso, né? E é um problema de saúde pública importante. Hoje, uma das doenças que mais mata no mundo é a obesidade, né? Está diretamente relacionado a infarto, AVC, câncer, etc. e tal, que vão ser doenças do idoso lá na frente. A gente começa a judiar de nós mesmos na infância, né? E quem paga vai ser o corpo lá na frente. Infelizmente, hoje nem tão lá na frente assim, né? Mas, enfim, vamos ouvir o nosso amigo deputado Zé Preto. Bom dia a todos, cumprimentar o doutor Hudson, nosso presidente Bruno, nosso amigo Calegari, e cumprimentar a doutora Yara também. Que a gente vê que a doutora falou, prevenção lá na base, né doutora? A gente vê os municípios muito omissos. Vou falar do meu município, Guarapari, omisso. Não tem um centro de convenção, um centro de amparo ao idoso, que poderia estar precavendo sobre isso. Aí você vê uma cidade pequena, talvez tem. Roque está ali, já foi executivo, a gente sabe como é que é, né, Roque? Eu acho que a prevenção lá na base, lá na unidade, no bairro, então isso interfere muito com o executivo, para executar esse serviço. Então, não é prestado lá na base, isso pode sobrecarregar, que nem o doutor Hudson falou, depois no final. Principalmente para pessoas mais carentes, né, doutor Hudson? Quando a pessoa é um pouco mais graduada, tem um recurso, ele tem como correr, não depende lá da base, não depende do executivo, não depende da iniciativa pública para acontecer, para se tratar. E isso sobrecarrega muito nas pessoas mais humildes, mais com difícil acesso, com menos poder aquisitivo. E a gente não vê nada lá no executivo, no município, fazendo uma intervenção para um setor de acolhimento ao idoso, porque geralmente essas doenças elas acarretam mais os idosos. E você não vê lá na base, lá nos postos de saúde, tendo essas intervenções. Então, acaba só acarretando, mas, assim, as políticas tratadas com saúde, eu acredito muito na saúde sendo tratada lá na base, nas unidades de saúde, para não sobrecarregar nos hospitais, nas UPAs, e a gente não vê isso. Então, assim, é muito triste relatar isso, a gente sabe que acontece, principalmente, né, doutor Lúcio, com as pessoas mais carentes. Então, eu entendi seu posicionamento e a gente fica muito triste de ver uma cidade igual Guarapari, com 130 mil habitantes, que mais recebe idosos, não tem um centro de acolhimento aos idosos, para dar uma palestra, para fazer exercício também, que é muito importante. Então, uma cidade, Guarapari, recebe muitos idosos e não tem um acolhimento necessário. Então, a gente fica, assim, indignado de não poder, a gente só cobrar, doutora, mas acaba lá na base mesmo, que teria que ser no município que começar esse trabalho, acaba não tendo.
E pautas como essa são muito importantes no sentido de que a população idosa só aumenta a cada ano. Nós estamos na década do envelhecimento saudável. Faz parte de toda a sociedade falar sobre isso, sobre a década do envelhecimento saudável. Mas a gente tem que lembrar que a população idosa é a que mais aumenta no Brasil e no mundo. Então, a gente precisa de conversar sobre essas políticas de prevenção para não virar, de fato, um conglomerado de problemas e a gente ter dificuldades nos acessos a UPAs, a hospitais e assim por diante. Então, acho que uma base muito bem feita, centros de convivência, conversas, grupos de hipertensão, diabetes, o que já existe, mas que talvez precise de ser ainda mais estimulado, a presença de geriatras e gerontólogos dentro desse ambiente primário, secundário e terciário, para que a gente possa atender bem essa nossa população que mais aumenta. Obrigado, doutora. E essa estada, né, do geriatra no sistema é bastante difícil de a gente ter, não é tão simples quanto parece, né? Uma particularidade da especialidade é que as consultas elas não são consultas tão rápidas assim, são consultas longas, às vezes de 1 hora, às vezes mais que isso, e nós estamos num sistema que uma consulta no SUS custa R$10 bruto, sabe? R$10 bruto, uma consulta médica. O SUS Capixaba, se não me falha a memória, é algo em torno de R$30. Com custeio de algumas prefeituras, isso chega até R$60 em alguns municípios no Espírito Santo, que eu tenha conhecimento. É o maior valor pago em honorários médicos por uma consulta individual. E aí você vê a dificuldade de ter o profissional, né, que faz uma consulta por hora na rede SUS. Então, é claro que esse é um problema do sistema e o sistema tem que se adequar e resolver. Né? Mas a dificuldade de se ter, muitas vezes, os profissionais, inclusive em planos de saúde, são poucos profissionais, provavelmente desses 101 que você falou aqui, que estão atendendo hoje convênios, né? E Sistema Único de Saúde. A maior parte, uma boa parte, eu arrisco dizer, e aqui eu não tenho dado nenhum para poder comprovar isso, mas na minha vivência médica eu vejo, tenho vários colegas que são geriatras, e a dificuldade desses colegas ingressarem, Hudson, até em plano de saúde, né, que também não está muito diferente disso. Uma consulta em plano de saúde aí varia de R$80 a R$120, com todos os encargos que isso vem em cima. Depois o que sobra para o médico mesmo é metade disso. Então, fazendo conta aí, já vê a dificuldade que é de ter um especialista, tanto nos convênios quanto no SUS. Então, uma boa parte dos colegas geriatras hoje atendem o sistema privado e muitos deles até privado isolado. Isso é uma coisa para a gente poder pensar, porque a política ela tem que ser criada e tem que ser implementada depois. Você criar lei para ficar engavetada, você criar um programa para não deixar ele virar de verdade assistência para a população, não serve para nada. Né? Vamos lá, a palavra agora ao meu colega Wellington Calegari. Obrigado, senhor presidente. Quero dar meu bom dia aqui aos meus colegas, deputado Hudson Leal, deputado Bruno Rezende, deputado José Preto. Agradecer aqui as palavras muito elucidativas da senhora Yara Zucchetto, né? E gostaria de fazer uma reflexão e uma pergunta. Essa questão da mão de obra, ela me preocupa muito. Eu tenho questões familiares também, como todo mundo. Quando se fala de envelhecimento, mexe com todo mundo. Eu tenho, por exemplo, um avô de 100 anos. 100 anos. O senhor Adriano Calegari está lá em Vargem Alta, está acamado, já não está quase levantando mais da cama, está viúvo, né? E você vê, né? Vovô teve 10 filhos. 10 filhos. E se não são esses filhos dele, hoje não teria gente para cuidar. Não acha profissional. Não acha cuidador. Né? Ele mora em Vargem Alta e nós não conseguimos. Não conseguimos. Nós cotizamos entre nós para pagar. Você não acha profissional para trabalhar numa casa para tomar conta de um idoso. Né? Você não encontra pessoas para trabalhar. Então, o que nós fizemos? Né? Minhas tias e meus tios
Obviamente, nós cotizamos entre nós, então nós pegamos um deles que abriu mão de coisas do trabalho e tal, então ele recebe, né, um salário. Contratamos um de nós mesmos, né, um dos nossos tios, para ser o cuidador do nosso avô, né, nosso querido avô. Mas eu me pergunto, se meu avô não tivesse 10 filhos, né, e nós estamos vivendo hoje um processo de envelhecimento populacional, Hudson, que, na minha opinião, não está sendo encarado com a devida responsabilidade pelo governo, por nenhum governo do Ocidente. Né, uma coisa grave. Nós temos hoje a taxa de fecundidade da mulher brasileira é baixíssima, ridiculamente baixa, e tem gente que comemora isso, não deveria comemorar. Não deveria ser comemorado isso é um absurdo. Hoje a mulher brasileira ela tem, ao longo de sua vida, a gente fala mulher, gente, porque isso sempre se conta por mulher, tá? Não é por casal, isso é no mundo inteiro, não é machismo, não. É de 1,65 filhos por mulher. Nossa taxa de fecundidade hoje ela é menor do que a dos países europeus, boa parte dos países europeus, não todos. Isso significa que a população brasileira vai começar a encolher em breve. E já está envelhecendo num ritmo muito mais acelerado do que deveria. Porque países que passaram por esse processo enriqueceram antes. A Itália, o Japão, se tornaram potências econômicas antes de passar por isso que o Brasil está passando. E mesmo assim enfrentam graves problemas. Não é que está bom para eles, não. Está ruim para eles. E o Brasil está passando por esse processo de envelhecimento, sendo uma nação pobre. E aí eu me pergunto, nós não vamos ter mão de obra para tomar conta dos idosos. Tem gente que não está tendo filho, não vai ter. Mas antes dessa catástrofe anunciada, porque isso é uma catástrofe anunciada para daqui a algumas décadas, nós já estamos tendo um problema grave agora. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ela tem se preocupado com essa questão da mão de obra, dos cuidadores, porque foi falado aqui dos médicos, realmente sabe que consulta no Brasil não se paga o valor, a tabela do SUS está defasada, mas nós temos vários outros profissionais também, enfermeiros, auxiliares, e o cuidador, que é uma figura essencial, né, para tomar conta do idoso. Tem essa preocupação? Existe alguma estratégia sendo vista? Algo que o poder público possa fazer a curto prazo? Existem políticas que a gente conversa muito com famílias e já com cuidadores, estimulando inclusive a profissionalização dessas pessoas, né? Porque às vezes, por exemplo, na casa do senhor, o senhor teve um tio, não estou enganada, que foi designado como um cuidador e faz isso com todo o carinho e amor do mundo, apesar de não ter tido tecnicamente essa profissionalização do que é ser um cuidador, né? Teve que aprender, exato. Então, até dentro das faculdades, já existem muitos assuntos e pautas a respeito sobre envelhecimento, sobre não só dentro da medicina, né? Mas os outros serviços, como eu falei, enfermagem, assistente social, farmacêuticos. Então, dentro das faculdades já existem muitas pautas a respeito de envelhecimento, isso é muito importante. E nós, no nosso trabalho de formiguinha, diariamente, conversando com as famílias, conversando com famílias privadas e dos serviços privados e dos serviços públicos, a respeito da necessidade desse profissionalismo, né, dessa profissionalização dessas pessoas, para que elas aprendam de fato, né, a importância e qual é o papel do cuidador. Então, nós temos essa política de conversa. Precisa muito mais a ser feito, muito mais a ser feito. Como eu disse, essa reunião é uma reunião muito importante para nós enquanto sociedade, porque a gente está falando, de fato, de um grande problema lá na frente que pode ser muito evitado agora, se a gente começar a conversar muito sobre isso e começar a traçar medidas, né, para prevenções, para educação, para entendimento das famílias, de agora para frente. Para o comentário, doutor Hudson Leal. Vamos pegar uma parte aqui do Bruno, que eu esqueci. Como a gente vai entrando nessa idade, né, de idoso, né, mais de 60 anos é idoso, então a gente pode esquecer. O Bruno falou de obesidade. Eu te falei de atividade física, que é importante, liberação de mediadores, endorfina e outras, tem mais 6 importantes, que eu esqueci o nome. Mas o intestino inflamado é um grande problema, que na minha época de faculdade não tinha. Então, quem era mais saudável é quem
Então, o que acontece? A alimentação básica, a orientação da alimentação básica, você falou também, é importante. Então, hoje, um intestino inflamado, como se diz, é o segundo cérebro, o que traz tudo, é o segundo cérebro, uns já dizem que é o primeiro cérebro, e traz transtorno para tudo, de doenças mentais, de coração, de rim. Então, assim, eu sei que o trabalho de vocês é muito pequeno, é um grão de areia, mas tem que ser feito. Mas isso tinha que ser feito, assim, é o Estado fazer. É quem tem dinheiro, é o governo federal, depois o Estado, depois o município. Eu vou dar um exemplo pequeno aqui, assim, sem querer, não falo nada para ninguém, minha vida é muito na minha. Eu fui na Copa da Alemanha, assisti a Copa, e quando o Brasil foi eliminado pela França, eu fui conhecer um país chamado República Tcheca. Foi em 2006 a Copa na Alemanha. E aí a pessoa que era guia, eu entendi ele falando que ele estava falando espanhol. Lá teve uma colonização espanhola, teve alguém que esteve lá, então deu para entender perfeitamente. Quando fala inglês rápido, você não entende. E ele era agente de saúde. Aí eu me interessei, conversei com ele. Ele fazia o trabalho de acompanhar os turistas. E o que ele fazia? Ele era agente de saúde. Em 2006, ele tinha, Bruno, no computador dele, ele sabia, aquela família lá no lugar, o que não fez, o glicosímetro dele era plugado no computador, ele sabia quanto que tinha dado naquela família e quanto tempo. Então, tinha uma pessoa que estava repetindo 2, 3 vezes uma glicemia alta, ele tinha que ir lá de urgência. Alguém, a central, isso não existe no Brasil ainda, uma coisa de tecnologia. Então, é um país que assim entrou para a União Europeia depois, mas e merecida porque se prevenia, se preocupava com prevenção. Eu queria saber, assim, eu não sei, você é jovem, o Bruno é jovem, sabe? Eu não vejo isso no Brasil, algum lugar que faz alguma coisa parecida, você ter isso. Porque isso não é interessante. Vamos abrir o jogo, doutor, isso não é interessante. É mais interessante você comprar medicamento, que é caro, porque vai ter um retorno para quem compra. Então, você orientar a fazer atividade física, não tem orientação. E dessa maneira, o Bruno testemunhou agora, subindo no elevador, uma pessoa falando que levou o filho para uma única consulta de 20 minutos, e deu o diagnóstico de espectro autista. A não sei que seja uma coisa bem acentuada, mas é muito difícil. Ganhando R$60 pelo SUS, que você fala que é bom, que é muito pouco. Não, você não falou que é bom, você citou que é melhor. Você tira imposto de renda, vai dar R$45. Não tem como você fazer uma consulta de 1 hora, 1h30. Então, assim, tem que reinventar o SUS. O SUS é interessante, mas é difícil de você fazer tudo que é objetivo. Então, parabéns ao trabalho de vocês, mas tem que fazer muito maior do que a Yara, outras pessoas que você citou fazendo. Então, Bruno, a parte inflamatória de obesidade é muito importante. Importante. Muito importante. No idoso é muito importante. Obesidade sarcopênica do idoso é um problema muito sério. Podemos ter uma próxima pauta. É verdade. A sarcopenia é uma coisa que pouca gente sabe o que é, mas você pode ter um idoso desnutrido. Podemos ter uma próxima pauta. Exatamente. Bom, pelo adiantar da hora, né, e a gente tem aqui a Estela que chegou um pouquinho depois. A gente está no mês da fibromialgia, de falar de fibromialgia com mais intensidade. Nós tivemos uma lei muito importante aprovada nessa Casa de Leis para fibromialgicos e foi uma vitória, né? E a gente tem muita coisa a caminhar ainda dentro da fibromialgia. E a Estela veio aqui hoje para falar um pouco sobre esse tema tão importante e que a Assembleia Legislativa abraçou com muito carinho desde o início desse mandato. Certamente nos mandatos anteriores também havia essa discussão, né, mas essa legislatura acho que se empenhou bastante e tem estado muito ao lado de vocês. Então, com a palavra, Estela Machado. Bom dia a todos. Eu sou a Estela Machado, eu tenho 32 anos, eu sou a mãe do Theo. Eu tenho orgulho de falar isso, que eu sou a mãe do Theo, gente. Em todo lugar eu falo isso. Ele é um garoto incrível, ele tem 4 anos. E sou coordenadora do grupo Capixaba de Fibro. E também sou presidente da ACAFibro, que é a Associação Capixaba de Fibromialgia e Dor Crônica. E a gente está ainda em regulamentação, né? Está em trâmite de cartorário. Mas em breve ela vai sair, já está quase no final.
Nesse primeiro momento, eu quero cumprimentar a mesa, né, doutor Hudson Leal, doutor Bruno, que sempre nos ajudou aí, nos acolheu, Zé Preto também, que nos ajudou bastante. A gente foi lá no gabinete dele, a gente tratou a gente com muito carinho, né, Calegari também. Então, assim, quero cumprimentar a todos e, mais uma vez, agradecer pelo convite ao doutor Bruno por estar aqui nesta casa. De grande importância trazer esse tema sobre fibromialgia, conscientização. Domingo, dia 12, o último dia 12, além de ser o Dia das Mães, foi também o dia mundial de conscientização da fibromialgia. É uma síndrome dolorosa e crônica. Ela é invisível aos olhos. Olha para mim, não tenho nada, mas é de sérias complicações, né? Então, ela é complexa e, muitas das vezes, ela nos incapacita. Ela é causada por uma disfunção num problema dos processadores do sistema nervoso, no central, né? Então, isso amplifica a nossa dor. Então, qualquer coisa que a gente tenha, bateu o dedinho ali naquela quina, sentimos bastante dor. A gente vai ampliar, sei lá, 10 vezes mais. Então, qualquer coisa, às vezes a gente fica muito feliz, foi o que a gente aconteceu aqui com a lei que teve aqui aprovada. Muitos de nós depois ficamos derrubados, ficamos semanas de cama, porque a gente ficou muito feliz e depois aquilo tudo se transformou em dor. É incrível, né? Então, assim, infelizmente não há cura ainda, e muitos pacientes têm dificuldade de receber o diagnóstico adequado e até mesmo tratamento. Infelizmente, como em todos, né, médico é difícil, um médico especialista pela parte do SUS, né? E a gente tem buscado isso. Então, não existe assim uma receita do bolo. Não existe um paciente igual ao outro. Infelizmente, não é a dor de cabeça, passa o remédio tal que vai passar. E muitos tomam um remédio, o remédio que serve para mim não serve para Maria, não serve para Joana, e assim os médicos vão passando vários remédios para se adequar à medicação, junto com exercício físico, junto com outros tratamentos multidisciplinar que a gente precisa, né, com psicólogo, psiquiatra, muitos precisam de psiquiatra. Então, é preciso disso. Então, os principais sintomas são vários, mas eu vou falar só alguns, que caracterizam a fibromialgia são dores generalizadas, sensibilidade ao toque. Muitas das vezes, o próprio toque mesmo dói a carne da gente. Então, a síndrome do intestino irritável, a gente tem muita fadiga, é muito difícil a hora da gente levantar. Parece que a gente é aquela Maria Fumaça. Eu costumo dizer que eu sou uma Maria Fumaça. Para levantar, até pegar o ritmo, né? Então demora bastante. Então a gente sente muito formigamento, a gente fica sentado ou em pé, tem muito formigamento no corpo. Muito tempo em pé, muito tempo sentado, tem muito formigamento. Ansiedade. Um sono não reparador. A gente dorme. Muitos têm insônia. E o pouco que consegue dormir não é aquele sono reparador, porque a gente acaba acordando várias vezes durante a noite, porque a gente está com dor. Eu mesmo. Eu acordo, tenho que ficar mudando de lado, porque está me doendo muito. Viro para o outro lado, a dor está ali, né? Então, a gente dorme, mas não é um sono reparador. E com isso também tem as depressões, tem os problemas cognitivos, incapacitando o indivíduo em suas tarefas mais simples. Eu mesma, não tenho vergonha de dizer, hoje eu não penteei meu cabelo. Eu não aguentei, não consegui levantar meu braço. Eu tenho um cabelo grande. Estela, então por que você não corta? Por que eu tenho que cortar meu cabelo por causa da fibromialgia? Por causa dessa condição, eu tenho que me privar de tudo? Eu já quase não saio de casa por causa da fibromialgia. Eu tenho que cortar meu cabelo porque eu não consigo pentear o cabelo. Então, assim, a gente tem buscado políticas públicas para a gente ter pelo menos uma vida melhor. Porque a gente sabe que não tem cura. A dor, ela vai estar ali sempre, e os outros sintomas também, e a gente vem buscando isso.
E é necessário esse tratamento multidisciplinar, né? O Dr. Bruno tem um projeto muito bom, que é o Centro da Dor. A gente ficou muito feliz com esse projeto, né? E eu espero que esse projeto ele caminhe aqui nessa casa, que ele vai nos ajudar muito, né? Que esse Centro da Dor vai unir uma equipe multidisciplinar, trazendo reumatologista, né? Psiquiatra, psicólogo, enfim, vários profissionais que vai nos ajudar. Porque, querendo ou não, a fibromialgia, se a gente não tem um tratamento, acaba que vira um ciclo. A gente tem uma tensão da dor, né? O gatilho, e esse gatilho ele vem um aumento da dor, dá o gatilho, aumenta da dor, com a dor vem a ansiedade, da ansiedade vem a depressão, aumenta a dor, e aí fica naquele ciclo, né? Então, a gente precisa desse tratamento multidisciplinar, que assim, vem o psicólogo, trabalha a nossa área, porque a gente precisa, além de tratar a nossa dor, precisa também a gente tratar o nosso físico, mas também a gente precisa tratar nossa parte mental também. Então, assim, toda doença crônica, ela traz muito sofrimento, mas uma doença crônica invisível, ela chega a ser cruel, porque a gente sente tudo isso e acaba que muitas pessoas não acreditam na gente, né? Então a gente assim tem vindo aqui na casa, tem falado, buscado, porque não é vitimismo, é real essa dor, é real tudo isso que a gente sente, não é fácil. Eu recebi esse diagnóstico em 2018 e desde então eu tenho lutado por causa disso, porque a minha vida mudou completamente, né? Então assim, essa conscientização ela é muito importante, né, para aceitação mesmo. Que a aceitação é o primeiro passo, né, para enfrentar a realidade da fibromialgia. Hoje, eu não consigo fazer nem 10% do que eu fazia antes. Eu sou de Santa Leopoldina, Roque está aqui, ele também é meu conterrâneo, né? Minha família tem um sítio lá. Minha cidade ela é reconhecida por ter várias cachoeiras. Minha infância foi dentro da cachoeira. Aí você me pergunta, Stella, quanto tempo você não vai na cachoeira? Sei lá, deve ter uns 3 anos, 4 anos com uma cachoeira dentro da nossa propriedade. Porque eu não consigo tomar um banho de água gelada. Eu pulava aquelas pedras e hoje eu não consigo normalmente chegar naquela cachoeira. Chega a ser triste. Então, assim, eu gostaria de fazer várias coisas, mas eu não consigo fazer, né? Eu tenho várias limitações. Infelizmente, com as medicações que a gente hoje, pelo SUS, querendo ou não, eles acabam engordando a gente também. Eu engordei nesse tratamento que eu tinha plano de saúde, né? Eu perdi meu emprego, não consegui mais trabalhar. E então fui pelo SUS. Aí os remédios que dão pelo SUS acabam que engordou a gente. Então, eu. Eu engordei mais de 15 quilos em menos de 3 anos. Vocês veem as fotos aqui, quando eu vim com o Dr. Hércules, eu era magrinha, eu fiquei olhando e falei assim, eu ia fazer uma retrospectiva do que a gente passou. Eu estava fininha, agora eu estou, né? Mas tudo bem. Então, assim, por isso que eu venho buscando, desde 2018. 2018 eu recebi o diagnóstico e venho buscando aqui nessa Casa de Leis. Vi que o doutor Hércules, na época, o doutor Hudson também estava aqui no dia, né? Logo depois também a gente teve a lei também do dia de conscientização no Estado. E a gente tem buscado. Como foi falado também, a gente recebeu a lei agora que foi reconhecido como deficiente. Isso nos ajuda bastante, porque é um grande avanço que nos traz um pouco de dignidade, né? A pessoa fala assim, mas vocês querem ser reconhecidos como deficientes, vocês querem ser vítimas. Não, vitimismo, não é. Mas, às vezes, gente, eu vim hoje de ônibus. Graças a Deus eu encontrei um lugar para eu sentar. Porque se eu viesse em pé, eu ia sentar no chão, como eu fiz várias vezes assim. Eu não aguento ficar muito tempo em pé. Não aguento. Então, assim, são poucas coisas que a gente acha que não vale a pena, mas sim. Então, assim, a gente tem que fazer essas ações mesmo para a gente combater o próprio preconceito da gente mesmo, né, da sociedade. E divulgar o tema é de grande importância nessa luta,
para ter uma sociedade mais justa, inclusiva para todos, e mostrar que a fibromialgia ela existe, dói e que precisamos de um cuidado mais especial. E é isso, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Estela, a gente já se sente parte do mesmo time, né? Estamos falando de fibromialgia desde, acho que, da primeira semana de mandato, né? E a gente está vendo entregas acontecendo para a comunidade, né? Para todas as pessoas com fibromialgia. E, assim, como eu sempre digo, não tem vara de condão, tem trabalho. Não adianta pensar que o mundo vai mudar em 5 minutos, em um mandato de 4 anos. Não é assim. É sempre uma estrada, né? E muita gente fala comigo, Bruno, eu já cansei de vir aqui, de fazer um monte de reunião e não sei o quê. Eu não acredito em mais nada, né? E a política não é lugar para quem está cansado. Se cansou, deixa de vir e deixa outro vir, porque as coisas só acontecem com perseverança. E a gente tem que perseverar e vocês estão avançando, né? Mostrando que é importante a gente realmente cuidar das pessoas com fibromialgia. O Hudson é anestesista. Eu tenho debatido com o governo, Hudson, a criação de um centro de dor no Espírito Santo, e é um tratamento que é executado a maioria das vezes por colegas anestesistas, né? Você sabe bem disso, a dor hoje é uma especialidade médica, uma subespecialidade médica, e não estou falando só de fibromialgia, não, estou falando de pacientes oncológicos com dor crônica, pacientes que tem patologias ortopédicas com dor crônica, que o médico, numa especialidade habitual, chega até determinado ponto, ali para frente ele não vai, entendeu? E quando você pensa nos colegas generalistas das unidades básicas, eu vejo isso na minha rotina. Muitos colegas não conseguem prescrever, por exemplo, um opioide. Não tem habilidade na prescrição do opioide. E aí? A gente não consegue avançar com isso. Quanto mais fazer bloqueio, enfim, um tratamento mais invasivo da dor crônica. Então, a gente não tendo um centro hoje de especialidade em tratamento de dor, a gente perde em várias patologias e traz a dor crônica para a vida diária dos pacientes. Isso é lutar com indignidade, né? Assim, é falta de dignidade. A gente ter falta de dignidade na prática. É por inabilidade do sistema de resolver um problema, de novo, crônica. O que eu queria te falar, Estela, eu só quero te falar uma frase. Tá? Eu acredito. Eu acredito. E se eu pudesse hoje falar no principal fragilidade na fibromialgia, é em cima dessa frase. Né? É a pessoa acreditar no sofrimento de quem está na frente. Tá certo? Falar de você sem ser você é muito fácil. Difícil é ser você, né, que não consegue pentear o cabelo. Então, isso é difícil. Se a gente não tiver essa percepção, que hoje tem nome, né? E está todo mundo falando isso, o tempo todo está na moda agora, e devia não estar só na moda e estar aplicado na sociedade, no coração das pessoas, que é a empatia. Tá certo? Então, a gente precisa ter empatia na nossa prática do dia a dia. Não precisa ser médico para isso. Você não precisa nem saber ler e escrever para isso. Tá certo? Eu vou colocar a palavra à mesa para discussão. Algum colega aqui queira discutir, fazer algum comentário? Zé Preto. Quero fazer para o doutor Hudson, que ele é anestesista. Doutor Hudson, um comparativo assim, mas o senhor vai poder me dar um amparo. A gente vê a tecnologia hoje de trabalho de um tratamento em ser humano muito mais atrasado do que em espécie animal, vamos dizer aqui. Por que isso? É o interesse de quê? Por que o interesse de... Você vê hoje resolvendo, doutor Bruno? Doutor Hudson, resolve problemas de bloqueio, de um problema numa situação, resolve problema, aquilo nunca mais vai dar aquele problema. No animal, fazer uma comparação, um bloqueio. Aí eu faço uma pergunta, doutor Hudson, que ele é anestesista. Por que no ser humano não resolve o problema? É assim, eu queria dentro de mim saber por que problema de ser humano não resolve. E problema talvez a tecnologia para resolver um problema do animal, resolveu, nunca mais dá aquele problema, e nós estamos falando de dores. E por que no ser humano não resolve, doutor? Você acha que é uma má vontade ou um interesse sei lá, de laboratório? Não dá para entender.
Zé Preto, eu passo pelo mesmo problema que você. A gente cuida de animal, às vezes a gente troca ideia, Yara, ela vai saber disso. Por exemplo, existem os protocolos que, às vezes, para um animal não passa por bioética, por ética. Por exemplo, para você fazer um experimento em ser humano, você tem que fazer um estudo, é demorado, demora muito tempo. Em animal não, às vezes alguma pessoa vai lá e escreve, o pessoal começa a fazer na prática e dá resultado. Eu estou te falando de animal porque eu conheço, de bovinos. E resolve a dor. Então, por isso, então tem a demora e depois tem o interesse da indústria farmacêutica, que é uma grande máfia, a indústria farmacêutica. Vão lá, pegou lá como é que você registrou o medicamento, são 5 anos, salvo engano, então aquilo ali o cara manda e a empresa fica milionária e ninguém pode fazer. Agora vamos aqui, a Estela, já tive algumas vezes com ela, uma vez, eu acho, ou duas, na legislatura passada. É um problema sério que a gente convive diariamente e é muito difícil de dar o diagnóstico. Por exemplo, quantas pessoas que diagnostica vai pentear o cabelo com cefaleia. Cefaleia, não sei quantos tipos de cefaleia tem, acho que são mais de 50, 60, 80, eu não sei. E às vezes tem uma fibromialgia e não sabe. Então, você falou de umas coisas assim, eu sou anestesista, mas não sou acupunturista. A acupuntura veio da China, né? Tem fitoterapia, tem várias, e funciona. E a acupuntura passou para a medicina, hoje os médicos pegaram isso aí porque é invasiva, você precisa de uma agulha, então é reconhecida, mas muitas pessoas fazem. É ruim eu falar isso com o médico e com o resultado, que às vezes a pessoa vendo, fazendo, sabe fazer. Então, a acupuntura tem seus benefícios, mas não trata, é temporário. Eu não sei se você já fez, Estela, mas se você tiver um bom acupunturista que conhece os seus pontos gatilho, às vezes você mesmo fala onde está os pontos gatilho, que são acúmulos de ácido lático e outras coisas, você tem que desfazer aquilo. Então, na medicina chinesa, às vezes tem fitoterapia, você tem massagem para desfazer, mas a acupuntura é muito rápido. Funciona. Melhora a qualidade do seu sono. Você não consegue dormir quando você está com dor. Você vai botar um travesseiro, dói. Diminui o estresse, diminui a ansiedade. E você falou da função cognitiva também. A pessoa com dor vai ter alteração da função cognitiva. Então, Yara sabe que isso é fisiopatologia, não vai melhorar. E você falou uma coisa importante, do frio. É desencadeante. Então, a acupuntura, você tem uma dispersão do frio, ajuda nisso aí, então faz parte da acupuntura, é fisiologia dela, e a remoção da umidade, então são tudo que desencadeia. Então a acupuntura, mais uma vez, Yara, eu venho falar com você, a Estela não estava aqui, é um custo. Então quando o Bruno quer fazer um centro de dor, isso é um sonho que o Estado me fala onde tem um centro de dor. Não é só pessoas com fibromialgia e outras patologias que têm isso. Pacientes oncológicos, amenizar a dor, não vai resolver. Então, a acupuntura, eu não sei se você já fez, eu não sei quanto tempo dura, 1, 2 dias, depois volta tudo de novo. Se for bem feito, tem gente que diz que 1 semana. Então, como o Zé Preto veio colocar, a acupuntura, por isso que tem essa limitação. Antes você ia em consultório, e muita gente fazia, e bem feito. Tem um indivíduo que faz em Santo Antônio, Bruno, sem brincadeira, não é médico nem nada, mas todo mundo sai de lá sem dor. Aprendeu a técnica, viu os pontos de gatilho. Então, algum serviço, eu não sei se Santa Leopoldina tem, eu acredito que não tem, se o Estado não tem, algum lugar que faz esses tratamentos. Alternativo que não seja medicamentoso. Todo medicamento que você toma vai te aliviar a dor, mas vai dar os efeitos colaterais, que é a retenção de líquido, etc., alteração endócrina, e daí por diante. Então, eu queria saber se você conhece algum centro, eu acho que só o Hospital das Clínicas, Bruno, mas é um hospital federal e é uma crítica que eu faço, recebe muito dinheiro e não tem muito resultado. É a minha visão do Hospital das Clínicas. Estudei lá, mas, assim, a resolutividade é muito baixa. Por ser um hospital de governo federal, as pessoas não prestam atenção. Vai fazer uma catarata, lá tem tudo, os melhores equipamentos, mas opera 1 por mês. Em outros hospitais opera 20, 30 e a demanda é de 100. Então, eu queria saber se você conhece esses tratamentos alternativos
temporário. Se você já experimentou. E a sugestão do Bruno, parabéns, excelente. Vamos brigar para ver se o Estado tem coragem de gastar dinheiro, porque é uma parcela muito pequena da população. Então, o Estado, desculpa a crítica aqui, tem gente do governo aqui, mas o Estado não tem interesse de fazer isso. Então, doutor Hudson, sim, eu já conheço esses tratamentos alternativos. Igual eu falei antes, eu tinha plano de saúde. Pelo plano de saúde, a gente consegue fazer, né, acupuntura. Eu cheguei a fazer acupuntura. Me ajudou muito. Eu ajudava de uma semana, então eu fazia toda semana. Uma semana no que eu fazia na época. Mas esses tratamentos oriental, eles são só no máximo 6 meses. Eles não fazem mais que 6 meses. Tem um também, eu esqueci o nome, mas tem os pontinhos da sementinha também na orelha, aquilo ajuda bastante. Atualmente, eu estou morando em Serra, mas eu faço tratamento aqui em Vitória, né? Eu cheguei a morar em Vitória, porque Serra, eu não conseguia, até hoje não consigo, atendimento médico, reumatologista. Demorou mais de 4 anos. Reumatologista. Se eu esperasse por lá, demorava, até hoje não seria chamado, né? Aí eu mudei para Vitória, consegui aqui o tratamento. Então, hoje, Vitória é a única cidade que você consegue fazer esse tratamento. Tem acupuntura em Vitória. Não para fibromialgia, né? Mas você tem para dor crônica, a gente acaba conseguindo também. Só que, infelizmente, a fila de espera demora. Mas Vitória tem. Então, e também tem a hidroterapia, que nos ajuda bastante. Não estou falando de medicamento, né, que é custo, para que eu diga assim, um custo muito maior para o governo, né, para trazer esses medicamentos, que acaba, que você falou, traz esses efeitos colaterais. As nossas dores, elas não vão passar, sempre a gente vai ter a dor. Então, assim, esses tratamentos mais alternativos acabam que nos ajudam mais. A gente consegue ter uma vida melhor, né? Então, assim, eu lembro que quando eu tinha condições para fazer, eu lembro que eu conseguia pegar meu filho no colo. Ele ainda era pequeno. Aí hoje ele tem 4 anos, ainda bem que o bichinho é magrelinho. Então, eu consigo pegar mais ou menos ele no colo, mas eu sento. Não consigo pegar ele no colo, né? Mas, assim, é bem difícil, mas consegue. Então, assim, esse projeto que o doutor Bruno trouxe, então ele pode nos ajudar dessa forma. Eu acredito que nem tenha tanto custo, assim, além do... Claro, tem essas medicações e tudo mais, mas esses tratamentos mais simples, assim, que pode nos ajudar, eles vão nos garantir também uma vida um pouco melhor, né? Muito bem. Pela adiantada da hora, eu vou apenas aproveitar, Hudson, a sua presença e do Zé Preto, para deliberar 3 pontos rapidamente da ordem do dia. A formação de um grupo de trabalho de monitoramento e posicionamento sobre o fim dos manicômios judiciais. Esse é um tema que nós tratamos na semana passada, Hudson, que me preocupa demais, uma lei federal que está fazendo com que, dentro da luta antimanicomial, que inclusive eu concordo, mas no que se refere aos manicômios judiciais, não. Aí a gente precisa fazer um stop importante de reflexão, porque a gente não está falando simplesmente de pessoas com patologias mentais, com condições mentais crônicas. A gente está falando de pessoas que cometeram crimes e crimes hediondos, muitos desses crimes. Então nós precisamos ter muita responsabilidade, Hudson e Zé Preto, com esse tema, e que não está ainda totalmente solucionado no território capixaba. Então, aqui nós estamos propondo uma formação de um grupo de monitoramento das tomadas de decisão que a CESA vai realizar, Hudson, em relação a esse tema, porque nós temos, se não me falha a memória, até agosto, para poder resolver a questão do fechamento do nosso manicômio judicial, que até a última reunião tinha um pouco mais de 50 internos, Hudson e Zé Preto. E ali nós estamos falando de assassino, estuprador, canibal, vampiro. Então nós estamos falando desse tipo de gente. Pessoas que têm que ser privadas do convívio
da sociedade capixaba. Pessoas que não estão aptas a andar na rua do lado da casa de pais e mães de família. Pessoas que não podem ser soltas. E apesar de nós termos tido aqui a presença também do Ministério Público, e ele ter me lembrado de que não há prisão perpétua no Brasil e pena de morte, não é isso que eu estou propondo. Mas essas pessoas precisam de tratamento ininterrupto e continuado até o final da vida. E esse tratamento tem que ser em regime fechado. Não dá para você botar numa casa que fala para o cara assim, você pode ir ali no parquinho pegar um sol. Tá certo? Então, eu estou propondo esse grupo. Já há um grupo montado pela Secretaria, foi a informação que na ocasião Tadeu Marino nos apresentou aqui, mas infelizmente, mesmo com meus apelos, essa comissão não foi representada nesse grupo. Com a minha solicitação, lá de trás, indicação feita, então nós não estamos representados nesse grupo, a comissão não participa desse grupo de trabalho, então já que nós não fomos representados lá, nós vamos fazer um aqui, para poder monitorar e que a gente possa integrar essa tomada de decisão que vai ser importante para os capixabas. A gente não pode oferecer risco. Está em 50 e poucos. No estado todo? Internados hoje no manicômio. Mas não é só o problema dos que estão internados. E se hoje aparece outro, vai botar onde? Porque já não pode internar lá desde janeiro. Então vai para onde? Se aparece um assassino em série, psicopata agora no Espírito Santo, um psicopata assassino em série, vai botar onde esse paciente, se ele não pode ser responsabilizado judicialmente pelos seus atos, por uma doença? Doutor Yara, é preocupante. Não sei se você estava sabendo desse tema, tá? Mas é bastante preocupante. Bom, então eu gostaria de deliberar aqui a participação da própria SESA, da Sejus, do MP, da OAB, do CRM, da APS, da bancada federal. Nós temos uma reunião extraordinária realizada em 30/4 por solicitação do deputado Bruno Rezende. Então, gostaria, nos termos ajustados da reunião anterior, né, isso que eu quis dizer. Como voto, o deputado Hudson Leal. Favorável. Como voto, o deputado Zé Preto. Favorável, presidente. Deliberar audiência pública debater o tema Maio Furtacor, promoção de saúde mental materna, que será realizado dia 16 de maio, quinta-feira, às 19 horas, na Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, tendo como proponente o deputado Bruno Rezende. Como voto, o deputado Hudson Leal. Favorável. Deputado Favorável, Zé Preto. presidente. Aprovado por unanimidade. Deliberar reunião extraordinária para debater o tema o Dia da Conscientização contra a Obesidade Mórbida Infantil. Lembrado aqui hoje nessa reunião, no dia 4/6, terça-feira, às 10h30, no plenário Rui Barbosa, nessa Casa de Leis, por solicitação do deputado Bruno Rezende. Como voto, deputado Zé Preto. Favorável, presidente. Finalizando a nossa reunião, gostaria de... deputado Hudson Leal, perdão. Favorável, aprovado por unanimidade. Concluindo a nossa reunião, agradeço a Deus, ao gabinete, à Comissão de Saúde, presidência da ARES, diretoria das comissões permanentes, servidores de engenharia, tecnologia e repórteres da TV ARES, taquigrafia, sonorização, procuradores. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão e convido os senhores membros para a próxima, que será extraordinário no projeto, no plenário da Câmara Municipal de Linhares. Um bom dia a todos os senhores e senhoras e obrigado a vocês que nos assistem pelas redes sociais e pela TV ARES.